Meu nome é Felipe e, bem, a questão é, primeiramente, se vocês gostam das minhas ideias e mesmo se não gostam, curtam e compartilhem e sigam o canal, tá? Gostaria muito de compartilhar as ideias que eu tenho aqui nessa cachola muito louca com o resto da população humana, tá? E a questão é, nas minhas andadas e conversa com pessoas por acaso os óculos é porque eu quero, tá? Pessoas de classe baixa, de classe alta, com dinheiro, sem dinheiro, o papo é quase sempre o mesmo. O papo é: os pobres são humilhados e usados e tiram vantagem deles porque eles não conseguem ler a linguagem jurídica muitas vezes. E eu tô aqui para vos dizer que, pá, isso é verdade. Contudo, eu discordo na questão disso ser intencional, porque isso não é intencional. A questão da exclusão através da linguagem, né, que as leis, por exemplo, trazem para a população, essa questão, a questão da exclusão, ela é mais para um efeito colateral da linguagem jurídica, porque a jurisdição também é uma ciência. E para se ter ciência é necessário um método, ou seja, um caminho a ser traçado, tá? E a jurisdição, enquanto ciência, ela precisa de linguagem específica. Por que linguagem específica? Porque a linguagem específica, a linguagem técnica, ela traz precisão. Ela traz precisão na linguagem, na informação passada. Então, eu preciso ser preciso nas palavras. E como nós sabemos, os que não sabemos vão saber agora, muitas das palavras que nós usamos na nossa vida, nós não aplicamos o significado real delas. Nós aplicamos o significado usual. Significado e significante, tá? São duas coisas. Por exemplo, pesquisem o significado da palavra simpática, que nós tanto usamos para nos referir a pessoas que sorriem muito. Tá? Esse é um ótimo exemplo. Então, a linguagem jurídica ela exclui, mas não intencionalmente, porque a jurisdição é uma ciência, ciências jurídicas, tá? E precisa de linguagem específica. O que acontece é que isso causa um efeito colateral na população que não tem acesso à informação. E isso existe sim, isso é um fato. São excluídos, mas não intencionalmente por ser ciência, entendem? Ciência é uma ciência, portanto precisa de linguagem técnica, tá? Consoante, mediante, consoante, blá, 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 não obstante, blá, 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 coisa que você não sabe nem o que significa, tá? Artigo tal, diploma tal, número tal, prefácio, preâmbulo, blá blá blá, e você, what the fuck, eu não sei nem o que porra é isso. Mas ela é excludente, mas não intencionalmente. É simplesmente se tratar de uma ciência. Mas nós, enquanto população, nós, enquanto pobres, nós, enquanto pessoas que não tivemos acesso à informação, o que nós podemos fazer para mudar isso é simplesmente estudar, se adaptar. Porque até um tempo atrás eu também realmente a linguagem jurídica ela exclui as pessoas, né? Eu tive acesso a estudo do direito, eu não fiz direito, né? Eu fiz relações internacionais, mas e umas outras coisas, mas eu também tinha essa ideia, mas aí eu fiquei pensando, porra, peraí, mas a ciência ela necessita de linguagem específica. E já que a jurisdição é a ciência, ela está usando a linguagem específica, então isso não é errado. Então, é um efeito colateral. É um efeito colateral. O que nós temos que fazer então? É bunda na cadeira e estudar. Né? Nós temos que estudar a lei, estudar o significado. A cada palavrinha que você não sabe o significado, vai lá no dicionário de português, pode usar até o Aurélio, ou qualquer um desses aí, no Google, e estudem, aprendam o significado. Por quê? Seria responsabilidade do governo, né, do Estado, segundo o nosso artigo 6º da nossa Constituição de 1988, a mais complexa e completa do mundo. Segundo ela, o artigo 6º, ele fala que o Estado tem o dever de nos dar a educação, né, que são os direitos coletivos. Mas, como nós sabemos, nós não podemos contar com o nosso governo, né, com a pessoa que gere a máquina estatal, que gere o Leviatã estatal, certo? Nós não podemos contar com o nosso governo, porque o governo não está nem aí. Aquelas pessoas que estão lá dirigindo o governo, eles estão muito bem ocupados em manter o fetiche deles, de manter o poder e suas posições de dominância sobre os outros. Portanto, eles não ligam para vocês, pessoal. O maior ato de rebeldia de nós, pobres, é estudar. Então, nos adaptemos. Contudo, eu terei uma proposta de solução para que essa informação chegasse às pessoas, não com a linguagem específica, porque, porra,
Eu sei como é ruim e desconfortável ler um texto que você começa a ler e você já não entende porra nenhuma, me perdi. Eu li aqui meia hora e não entendi nada. Eu já experimentei ler Foucault. E é um texto difícil e cansava, entendeu? E, porra, uma página fudeu, eu tenho que ler de novo. E vou ler de novo. E ainda não entendo nada, né? E continuo sem entender nada. E continuo sem entender nada. A mesma coisa foi quando eu comecei a estudar os princípios do direito, o direito, né, em si. E foi isso. Então, pessoal, mas o governo, ele poderia sim botar uma versão simplificada para que a informação chegasse às pessoas. Não que as pessoas vão entender o direito em termos técnicos e pá, enquanto ciência, mas saber de seus direitos, isso é um direito nosso. Então, a linguagem jurídica, ela deveria ter uma flexibilidade aí para se adaptar à mentalidade das pessoas que não tiveram acesso à informação jurídica. Por exemplo, vamos pegar aqui a nossa Constituição de 1988, artigo 5º, inciso 11, né? Que fala que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro durante o dia por determinação judicial. Eu poderia escrever uma coisinha, o governo poderia democratizar isso, escrever para todo mundo, olha, inciso 11 do artigo 5º da CF 88. Ninguém pode entrar na sua casa, ninguém, a não ser que algum membro da sua família tenha sofrido um acidente, né? Ou se chegar um policial com um papelzinho assim, entendeu? Que é o mandado, né? E tem que entrar, e tem que estar aprovado em seu nome. É isso que essas palavras todas querem dizer, entendeu? Então poderia ser democratizado. Então, ao mesmo tempo que isso exclui, entendam que isso é um efeito colateral. É como tomar um remédio e ter um efeito contrário. Uma vez que nós não podemos contar com o nosso governo, nós temos duas opções. Ou nós estudamos, né? Ou, ou nós esperamos que o governo democratize a informação jurídica, tá, pessoal? Então, eu acho que a gente deveria parar com esse papo de que a linguagem jurídica exclui as pessoas que não tiveram informações, intencionalmente, porque ela exclui. Mas isso é mais para um efeito colateral do que intencionalmente, tá bom? E é isso aí. Se gostaram das ideias, então, bem, eu peço humildemente aos senhores e senhoras que metam o dedo nesse dedinho aí e siga o canal. Tchau!